nós do Centro de Estudos Brasileiros, no estúdio da TV UFG, com hoje mais um convidado que nos honra, nos dá alegria, professor Gesiel Freitas Carvalho, pró-reitor de Pesquisa e Inovação, professor Lisandro, que está aqui sempre com a gente, que é do Centro de Estudos Brasileiros também, para mais uma conversa. Chuta a bola, professor. Eu vou chutar a bola para o gol, tem que chutar sempre para o gol, não sabe se acerta, né, professor Gesiel? Às vezes um lançamento para as laterais também pode levar mais rápido ao gol. Pode, mas a bola pode sair da linha também, ir para as laterais e não acontecer nada, né? Sim. Mas se tiver um bom lateral, ele pega a bola e ele pode arremessar lá na área e alguém subir de cabeça e fazer um gol. Quantos gols você já fez na sua vida? Eu fiz 2. Eu também fiz 2 gols. Gols de futebol fiz 2. Não, de futebol eu fiz mais. Agora, gol mesmo, na vida, eu fiz 2. Fez 2. Uhum. Você é um cientista, você é um pesquisador já de muito tempo. Como é que deu, o que brotou em você, professor Gesiel, para querer pesquisa, ciência? Eu, por exemplo, me interessei por arte, cinema, fui por essa área. Professor Anselmo para literatura, né? Depois vinhos, eu também, vinho, o senhor também é do vinho, né? Nós não somos da cerveja, somos do vinho. Mas onde é que brotou essa coisa da ciência em você? Por que você não virou, por exemplo, cineasta ou foi lá para o Cineclube Antônio das Mortes? Você foi para a ciência, o que é muito bacana da nossa geração. Cada um foi procurando seu lugar. Uhum. Como é que brotou isso? Foi seu pai que... Não. O meu pai é um dentista, mas não foi o meu pai. Isso surgiu, eu não consigo dizer uma razão específica, mas eu nasci em Jataí, né? E na época que eu terminei o então colégio, a 8ª série, né? O ginásio. Era o ginásio. Lá não tinha escolas de segundo grau que oferecesse uma formação competitiva para passar no vestibular. Então, tinha que vir para Goiânia e eu vim para Goiânia. E na festa final da turma lá da 8ª série, então todo mundo contando os seus planos, e aí eu disse que eu queria ser, isso eu me lembro, né? Eu disse que eu queria ser cientista. Né? E aí, vindo de Jataí naquela época... Mas falou assim, chutou? Não, era uma convicção. Você já fazia uma experiência lá com latas, convicção. Com papéis, tocou fogo em algum papel, ele montava subiu. E desmontava coisas, etc. Mas, na verdade, a perspectiva, a visão de cientista que eu tinha lá era do médico. Era o profissional mais próximo da ciência que eu conhecia. Numa cidade interior, é verdade. E aí eu queria vir para ser médico, mas para me dedicar como médico à atividade científica. E aí isso vem de lá... Bacana demais. E aí quando eu fiz o primeiro ano do segundo grau, eu cheguei aqui e fiz o exame de seleção para entrar no COLU, que naquela época tinha processo seletivo para ingresso. Colégio universitário. Colégio universitário. E era muito competitivo, inclusive. E aí depois que eu terminei o primeiro ano, eu lembro muito bem que eu li um livro do Schopenhauer e também concluí que biologia não era a minha praia. Professor, o senhor Mas leu... era muito melhor do que biologia, era física e matemática. Professor, o senhor leu o Schopenhauer muito cedo, não foi perigoso, não? Acho que não. Não sei se eu entendi Tá tudo vivo, lá, certamente tá. Não, porque tem essa visão do Schopenhauer, que ele é depressivo, que ele não acredita em nada, não sei o quê, mas não é bem isso não, né? Você ainda leu Schopenhauer? É um autor que te marca ainda, não? Não, eu acho que é um autor que, eu acho que ele é marcante, a mim me marca também o conceito que ele tem do impacto, do sofrimento sobre a formação das concepções do indivíduo em contraposição com a felicidade, é um negócio que eu acho que é importante e me marca ainda dessa época. Mas então, vamos retomar esse aspecto da formação, professor. Uhum. Veio para Goiânia, viu que a biologia... Porque a biologia é interessante, só para um parênteses. Você não sabe, o professor Anselmo é darwinista. Uhum. Isso. Ele é darwinista assumido. Muita gente acha que ele é alguma outra coisa, não é? Mas ele é darwinista. E um professor universitário darwinista é sempre um problema e uma solução. Falaremos mais disso daqui a pouco.
Bom, a biologia é muito interessante, porque a biologia é uma coisa entre a ciência dita dura e a ciência humanas. Porque tem um viés da biologia que é muito parecido com o que nós chamamos de ciências humanas, que é a biologia evolucionista. Por outro lado, a biologia molecular é muito próxima da física, o mesmo método da física. E você chegou à conclusão que a biologia não era bem o que você queria. Exatamente. Mas era essa biologia, possivelmente, essa mais próxima da ciência humanas. Era aquela biologia do colégio, né? E um pouco mais daquilo que eu tinha acesso. Claro que era a opinião de um garoto fazendo o primeiro ano, recém-chegado do interior do estado de Goiás, aí no final da década de 70. Nós chegamos juntos, praticamente. Eu cheguei em 80, em Goiânia. Então era uma visão muito limitada, né? Desse ponto de vista, né? Essa diferenciação não tem. Eu acho, e aí, bom, aí a escolha que eu fiz foi pelas ciências exatas e pela física em especial, e segui isso aí, mesmo... Já no segundo grau, Já no segundo grau, a decisão foi tomada ali, né? E eu tenho, né, um tio que na época era professor aqui na UFG e ele achava que era muito inadequado, que deveria fazer uma outra profissão. E a família, de maneira geral, prefere que os filhos façam cursos das profissões mais conhecidas, né? É isso mesmo. Eles imaginam que isso vai proporcionar uma inserção social e uma possibilidade de uma vida melhor, o que na verdade não é correto, né? Pode ser e pode não ser, né? Pode ser, pode não ser, e na verdade o que assegura o sucesso é uma formação adequada, é uma capacidade de fazer realizações importantes em qualquer que seja a sua área de atividade. Mais do que isso, que a pessoa se sinta feliz com aquilo que ela faça, que é a condição a priori para que ela possa ter uma realização profissional. Mas só com um detalhe, no Brasil, em termos de empregabilidade, sabe-se que se você fizer medicina, a empregabilidade é 100%. Nas outras áreas, não. Sim, mas aí eu acho que vou responder, a pergunta é para ele, mas vou responder que entra aquele elemento que ele disse, que é o do indivíduo. O indivíduo se formou bem, se sente bem, está com tranquilidade para fazer aquilo que ele se forma, porque nunca se termina de se formar constantemente. Claro. Eu acho que essa é uma arte. Tanto é que o senhor, professor, fez jornalismo, uma pessoa que dá uma contribuição para a sociedade muito grande. Eu fiz letras, acredito que também dê a minha pequena contribuição. Não, eu fez falei... físicas e... Não, eu falei isso, mas assim, o senhor desculpa, professor, gente, ele atravessou a nossa conversa, o senhor que convidar, mas eu tenho que falar isso. Eu falei isso, na verdade, para falar o contrário, porque eu sou dialético, como o senhor. Nós temos a formação materialista dialética, que eu falo, faça medicina porque é a maior empregabilidade no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, eu fiz coisas que não têm empregabilidade nenhuma garantida e eu vivo disso, vivo bem. Sou muito, assim, se tiver outra encarnação, falei com um kardecista, se eu tivesse encarnação, voltaria para as mesmas coisas. Faria as mesmas coisas, não queria fazer outra coisa. Você também se reencarnar, apesar que eu acho que você não acredita nisso, você voltaria cientista, um pesquisador, ou você queria ser cantor de ópera? Eu acho que precisaria reencarnar primeiro, né? Porque essas escolhas, elas derivam muito da experiência prévia que nós temos, né? Ou seja, essas escolhas, elas não são escolhas a priori, né? A nossa experiência nas fases mais tenras da vida é que vai nos moldando. Provavelmente, se houvesse essa possibilidade da reencarnação, um artista pode, na encarnação seguinte, resolver optar, né? Não é ele que escolhe. Não é ele que escolhe. Tem outras instâncias que escolhem. Mas você já demonstrou que tem um viés freudiano, você viu? Tem a idade, a formação lá na infância. Mas vamos voltar lá, professor Anselmo. Nós te interrompemos. Gisele, e aí você chegou na universidade. Vamos lá, você chegou na universidade e foi para a física. Que é uma área que, assim, sinceramente, não sei, o professor Anselmo deve ter uma visão diferente, que ele é bem mais cientista do que eu. Mas a convivência com o pessoal da física, que é no prédio, sempre foi ali quase em frente ao meu, que é uma coisa distante, inacessível, para poucos, muito difícil. Essa é a visão, por exemplo, talvez de senso comum.
E você escolheu exatamente isso, que o senso comum é uma coisa difícil. E lá em cima, eu olhava para os seus colegas e falava ali, os gênios estão ali, na verdade. Nós somos nada diante dos gênios da física. É isso mesmo? Não. Na verdade, a física, ela lida com os sistemas, com os fenômenos mais simples que tem na natureza. E o que o físico sabe fazer, né, o que ele é capaz de fazer é resolver problemas simples. E o que nós fazemos é resolver problemas simples. A física lida com os sistemas mais simples que há na natureza. Aí um químico, então você sai dos sistemas puramente físicos, das interações de natureza puramente física, os sistemas mais simples, bom, talvez não valha a pena muito entrar em detalhe para definir isso, mas você sai do mundo dos átomos, por exemplo, e vai para o mundo das moléculas, onde um átomo interage com outro, forma uma molécula e as moléculas interagem através de reações químicas, produzindo produtos dessas reações. O nível de complexidade aumenta, a capacidade de dar soluções definitivas para esses sistemas é menor, devido à natureza mais complexa do sistema. Você sai na química inorgânica, vai para a química orgânica, e em particular para aqueles sistemas que são capazes... O senhor vai continuar, porque nós estamos encerrando o primeiro bloco, por favor, vamos brindar com uma vodka portuguesa esse momento. O senhor volta em seguida. Centro de Estudos Brasileiros, nos estúdios da TV UFG, conversando com o professor Gesiel Freitas Carvalho, professor Lisandro, pró-reitor de Pesquisa e Inovação, ali dirigindo todo aqui, nós e a Câmara, o Edivan, tem o Leandro lá dentro, a Kítia e outros amigos que depois nós falamos. O professor Gesiel, professor Lisandro, foi interrompido. O senhor poderia retomar aquela conversa? Não, ele não foi interrompido. O senhor eu acho que há um pequeno equívoco aí, ele não foi interrompido. Ele, na verdade, ele como um grande cientista, ele foi lá falar desse sistema, porque eu queria chegar nessa outra questão que eu acho que você concorda comigo. O ensino da química, da física e da matemática no segundo grau, que é influenciado pelas universidades, no caso de Goiás, pela UFG, ele a forma como ele é ensinado, ele assusta e as pessoas têm uma visão errada dessas áreas, que você está dizendo que não é, que é outra coisa. Não, eu só queria retomar uma coisa. Primeiro, eu não sou um grande cientista, né? Eu sou um modesto professor aqui da universidade da área de física. Primeiro ponto. Segundo, só para seguir naquela sequência iniciada, então a física ela lida com os sistemas mais simples, né? A química já trata com sistemas mais complexos. E quando essa química passa a construir o sistema biológico, o nível de complexidade, consequentemente de dificuldade de você resolver esses problemas aumenta. E quando você coloca a consciência na biologia e tem a vida social, então a complexidade dos sistemas torna-se ainda maior e os problemas, na verdade, muito mais difíceis de serem abordados, de serem equacionados, etc. Os físicos têm a vantagem de poder lidar com sistemas muito simples. Os sistemas que nós somos capazes de tratar são os mais simples que há na natureza. Não que sejam necessariamente fáceis, mas simples. Bom, isso é uma maneira de ver a questão. Outro aspecto é o ensino da ciência. Isso, é isso que é o ponto aqui. O professor Anselmo treme com isso. Eu também, a gente fala, aí, eu lá no primeiro, segundo grau, por que se cria esses monstros, química, física e matemática? São coisas fundamentais para a vida, mas a gente toma primeiro que um distanciamento, é difícil, eu acho que é ensinado de uma forma, não é que é mal ensinado, eu não diria mal ensinado, mas é uma coisa que cria um desinteresse. É tão difícil, aí o pessoal faz para fazer, passar no vestibular, mas depois não quer muito saber disso. Eu tinha um amigo meu que ele tinha prazer em estudar a tabela periódica. Prazer, como você lê um livro, mexer com a tabela periódica. É 1 em 1 milhão, professor. Então, as ciências, e nesse caso que eu falei, a matemática, a biologia também, a química, a física, elas poderiam
chegar na etapa de formação do adolescente e do jovem de outra maneira ou não tem jeito? Ou é isso mesmo porque elas são assim? Eu estou fazendo uma pergunta muito simples. A pergunta é simples, a resposta é muito complicada. Né? Ou seja, por que nós temos um ensino, em geral, e de ciências em particular, que tem tanta deficiência? Por que nós espantamos os jovens do esforço pelo conhecimento, pelo aprendizado? Né? Esse é um problema do ensino que precisa ser tratado. E acho que a raiz dele vem antes, inclusive, da escola formal. Hoje nem tanto, né? Porque as crianças começam muito cedo na escola. Mas eu acho que a chave dessa questão está, primeiro, quando a criança começa a perguntar por quê. Que é um processo de aprendizagem maravilhoso, de todo mundo. Quando ele começa a perguntar pelo por quê, mundo. Exato, a tentar entender o mundo ao redor, né? É algo nato. Todas as pessoas começam a perguntar por quê. Seria necessário, para que nós tivéssemos um sistema de ensino eficaz, uma sociedade devotada e interessada pelo conhecimento, nós tínhamos que valorizar e promover essa reação já nessa fase. Então, seria necessário que as pessoas, as famílias e a escola valorizassem cada porquê da criança e parasse o que está fazendo para responder com seriedade e a resposta certa e completa ao porquê das crianças. Se nós fazemos isso, você vai mostrar para as crianças, desde muito cedo, que o conhecimento é importante, que saber o porquê das coisas, que entender o mundo ao redor é algo relevante, que a sociedade valoriza, que os pais valorizam, que as pessoas ao redor dela valorizam. Olha, vai ser a primeira vez nesse programa que a gente vai fazer um brinde fora da hora. Foi genial. Anselmo, não, professor Anselmo, não é isso, porque é isso. Você pega a criança, os primeiros porquês, aí fala assim, poxa, não faz arte não, menino, não pergunta isso não. Sim, seria não isso, importa, genial, professor. Você concorda? Que a resposta básica é essa, não me incomode. Não, isso não tem importância, isso não é assunto para você. Não, isso não precisa ser dito. Gisele, você não, eu acho que... Mas eu acho que isso, só para seguir, isso mata o que nós temos de intrínseco, de humano, de buscar, de valorizar, entender o mundo ao redor. Né? Essa é a primeira etapa. Então você prepara as pessoas para que elas tenham interesse pelo conhecimento. Daí por diante, tudo é mais fácil. Porque ela vai buscar o conhecimento independente, inclusive, dos professores. Tem uma frase, eu não sei qual é o autor original dela, mas que diz que a boa pedagogia só tem função para aqueles poucos casos em que ela poderia ser prescindível. Ou seja, a pedagogia só serve quando ela poderia ser dispensada, porque a pessoa por si só ela já tem um estímulo necessário para ir atrás do conhecimento. Né? E isso, essas pessoas, eu acho que elas se desenvolvem num ambiente que valoriza desde muito cedo o conhecimento, a busca pelo conhecimento, e isso então cria as bases necessárias. Não, eu concordo com tudo, concordo com a pergunta, concordo com a resposta, mas a gente já conversou aqui antes, e acho que é uma outra oportunidade para a gente voltar a esse assunto, que pelo menos em um certo momento da história, vamos falar do Brasil, da história brasileira, isso era uma meta que era tida como uma coisa positiva. As famílias, apesar de não darem conta de fazer, os meios de comunicação, a escola, pelo menos diziam que essa era a meta, que esse era um princípio a ser alcançado, embora nunca alcançado. Mas nós vivemos um momento no Brasil e no mundo, e agora nós podemos falar do mundo, que o conhecimento passou a ser relegado, é uma coisa desprezível. As pessoas são donas da verdade, individualmente, elas discutem, não querem saber, negam o conhecimento. É o que nós vemos hoje. O Brasil é modelo mundial desse momento que a humanidade está vivendo. Como é que encarar aqueles princípios que o conhecimento é uma coisa positiva a ser buscada e criar as condições para isso, com o que nós vivemos hoje, no Brasil, de novo, e no mundo? Na verdade, eu penso o seguinte, isso é uma fase transitória, isso é dominado, tem uma pesquisa que foi publicada, uma pesquisa
eu não conheço exatamente quem é a fonte dessa pesquisa, mas ela tem uma abrangência internacional e uma coordenação local aqui no Brasil, que mostra alguns desses indicadores, inclusive esse. E aqueles que acham que o conhecimento, o debate com o contrário não é uma coisa desejável ou apropriada. Saudável soma algo, se não me falha a memória, em torno de 34% aqui no Brasil. Você vê que é uma parcela, é um número muito assim, alarmante, mas ao mesmo tempo é um número muito pequeno. E na verdade essa visão dos donos aqui uma redundância, os donos da verdade, que não tem verdade alguma, isso se desmorona. Não, essa é linda. Os donos da verdade, que não tem verdade alguma. Pô, isso aí, mas é o momento. Sim, mas isso se desmorona porque o que importa para a sociedade, está conectado com aquela história da profissão, são pessoas que sejam capazes de resolver os seus problemas. Por que que nós buscamos o conhecimento? Nós buscamos o conhecimento não é só pelo deleite de tê-lo. Apesar de que qualquer intelectual ou cientista legítimo, ele tem deleite no processo de aquisição e de tomada de contato com o conhecimento, né? Isso é um fato. Mas a busca como um fenômeno social pelo conhecimento não é pelo deleite dos indivíduos, mas sim pela necessidade humana de resolver os seus problemas. Exato. Então esses dotados das falsas verdades ou das verdades onde não há verdade alguma, eles não têm essa capacidade. E quando o problema surge, ele vai buscar aquela pessoa que sabe resolver o problema, é aquela pessoa detentora em profundidade do conhecimento necessário para resolver aquele problema. De um médico que tem uma formação forte, que participa dos congressos, que tem várias especialidades, e um estudioso da medicina, um engenheiro bem formado, que é capaz de construir um edifício sólido, uma ponte, etc., um cientista que conhece os fundamentos da ciência, é capaz então de encaminhar a solução, um biólogo, etc. Então, no final das contas, quem faz a diferença do ponto de vista social e econômico são as pessoas que detêm o conhecimento. E aí, esse fenômeno, ele não tem sustentação, né? Não tem, talvez, sustentação na realidade. Um fôlego longo, mas no imediato, esse tipo de mentalidade... E assume o poder. Não, é isso. E porque isso que você falou é exatamente assim. Quando precisa, é alguém que se busca alguém que tenha conhecimento para aquele problema específico. E a outra coisa que é contraditória é que a denúncia do conhecimento, do valor do conhecimento, é feito por meios que detêm muito conhecimento da humanidade. Então, o fenômeno das redes sociais é puro conhecimento, é pura pesquisa dedicada a chegarmos a esses mecanismos, a esses devices. Mas a denúncia é feita por isso. Você denuncia o conhecimento através de um celular. Você fala, o conhecimento não leva a nada, você usando o conhecimento na mão. Então, essa contradição... O importante é ficar tweetando isso aqui que é a vida concreta. Com um iPhone na mão, que é uma pesquisa... O cinema começa no século XVI. Não é uma coisa da agora. É lá no Leonardo da Vinci. Mas vamos brindar, fechando o segundo bloco. Professor Gesiel. Muito bem, professor Gesiel. Então vamos começar o terceiro bloco do nosso programa aqui do Centro de Estudos Brasileiros. Nosso convidado hoje é o professor Gesiel Freitas Carvalho, pró-reitor de Pesquisa e Inovação, professor Lisandro, companheiro do SEB, que está aqui trabalhando com a gente para esse papo, esse excelente bate-papo que a gente está levando aqui. E, de novo, a gente estava no meio de um assunto quando o segundo bloco nós interrompemos. Vamos retomar, então? Você queria falar mais uma coisa? Sim, é que em relação ao que dizia o professor Anselmo no final do outro bloco, e é um fato, ou seja, vivemos hoje certamente numa fase da humanidade onde a ciência, mais do que nunca, ela é a plataforma da tecnologia, é a base de toda a existência social humana, mas ao mesmo tempo o que nós observamos é um crescimento assim aterrador do obscurantismo, setores assim expressivos da sociedade que desprezam o conhecimento,
as conquistas científicas, incluindo as conquistas sociais, humanistas da humanidade em favor de posições atrasadas, obscurantistas. E isso é uma coisa preocupante. Exato. E reforça, mas na verdade, isso, e eu sei que é o seu entendimento também, não invalida o fato de que o conhecimento é, no final das contas, o que importa. Por mais obscurantista que seja o pensamento de uma pessoa, quando o calo aperta, ele vai na solução tecnológica, científica, para resolver o seu problema. Ou nas artes. Ou nas artes. Agora, ele não... aí talvez nem sei se tanto nas artes, né? Porque as artes... ela talvez, diferentemente da ciência, que resolve os problemas independente do espírito das pessoas... Ela embroma os problemas, ela ilude. As artes, ela precisa interagir com o espírito da pessoa, né? Então, a arte, no ambiente obscurantista, ela não encontra guarida. Enquanto as soluções técnicas ou técnico-científicas, esses setores não têm alternativa. Eu né? e o Anselmo falamos isso, Brumadinho agora... não, nem fala Brumadinho. Quando aconteceu um incêndio no centro administrativo em 2001, um incêndio que devastou o centro administrativo, eu estava trabalhando por ali, na hora H, o que faz, o que não faz? Você sabe quem foi que resolveu o problema? Um professor de engenharia da UFG, especialista nessas estruturas. Ele fez um laudo, estudou e falou, olha, pode reformar, não precisa demolir. Ou seja, se não tiver conhecimento, o que se faz? Claro, mas o conhecimento técnico-científico, ele não precisa da alma das pessoas. A arte, para ela prosperar, para ela ter lugar, ela precisa da alma das pessoas, do espírito das pessoas. Isso. Né? E ela não vai achar espaço num ambiente obscurantista, não é verdade? Exato. Mas então, mas aí isso aumenta em muito a responsabilidade social das pessoas que detêm o conhecimento, e isso tem uma importância grande para a estrutura formal do ensino, né? E aí, se nós dizíamos ali que tudo começa nos porquês, mas ele tem que ter continuidade no ensino formal. Então, aquilo precisa continuar, os professores precisam estar preparados para alimentar nos estudantes o interesse pelo conhecimento. E aí falta muito no nosso ensino uma proximidade maior entre o processo de ensino, o que se faz na escola, e a própria realidade. O ensino ele é muito livresco, né? E ele envolve pouca experimentação, ele envolve pouca mobilização dos estudantes para resolver problemas. É claro que em formação você não vai necessariamente resolver problemas novos, mas você tem que ser treinado a resolver. Mesmo os problemas já resolvidos, você precisa ser treinado resolvendo esses problemas. E o que a gente tem, de modo geral, é um ensino passivo. O estudante sentado, recebendo informações. E aí isso vai tornando o ensino um pouco interessante, e mesmo o conhecimento gerado daí, ele acaba sendo um conhecimento que tem um alcance limitado. E isso repercute nas profissões. Nós temos um problema histórico, que tem raízes históricas, mas é um problema estrutural importante, é que nós valorizamos mais, no caso das profissões, os diplomas, os títulos, do que mesmo o conhecimento. Não importa muito se a pessoa sabe ou não resolver os problemas daquela área. Por isso, importa professor, se ele tem um diploma. Eu tenho que falar uma coisa para o professor Gesiel, agora não tem como não entrar. O senhor acabou de falar, isso está gravado. O senhor acabou de falar, o que importa é se tem conhecimento ou não. Exato. Não é Pronto, título, não é tudo. título, E nós temos um taxímetro que a gente segue, que é o Lattes. Então tem pessoas dentro da UFG que eu conheço, que o senhor conhece, que o professor Anselmo conhece, que tem conhecimento mesmo e tem um Lattes desse tamanho, e tem gente que tem um Lattes desse tamanho, e o senhor, e nem eu, e nem o Anselmo, temos coragem de chamar para um debate, para uma palestra. Reinou o silêncio agora? O senhor quer ir embora? Não, absolutamente. Quer dizer, isso é um reflexo, né, complementar do que nós acabamos de dizer. Isso. Ou seja, o aspecto cartorial, ele tem mais importância do que, no caso que nós tratamos, do que o conhecimento. Então importa... A reserva de mercado que o título dá... A reserva de mercado, o título, né, os números de publicações, etc. E, em via de regra, numa proporção menor, ou em algumas situações em proporção alguma,
o que aquilo representa de fato em capacidade de realizar coisas, de transformar o mundo, de resolver problemas. Eu vou dar, professor, agora, veja, permite. não se deve desqualificar com isso o Lattes. O Lattes é uma iniciativa importante e é uma iniciativa original brasileira. Eu quero dar um exemplo dele. E as pessoas, e isso é importante para o Brasil, porque é uma plataforma para sistematizar, né, a informação profissional das pessoas, principalmente dedicada à atividade acadêmica e à atividade científica. Me permite, agora, vou te dar o seu exemplo. Você tem um Lattes, você tem uma produção, o Lattes é importante, todo mundo sabe que é fundamental. Mas eu me interesso e sei que se a gente chama você aqui, a gente tem o conhecimento aqui, eu nem sei do seu Lattes, eu te juro, professor, eu não abro Lattes de ninguém, mal administro o meu, e o meu é todo regularizado, atualizado, ok. Mas quando o senhor vem aqui, eu tenho certeza que eu estou aqui conversando com alguém, eu, professor Anselmo, ele sabe, que tem conhecimento, independente do Lattes. E o Lattes é importante, porque tudo isso. Então eu quero dar o seu exemplo para falar disso, tem ou não conhecimento? Tem conhecimento. E tem o Lattes, tem que ter, tem. Eu queria, nesse aspecto, Gesiel, porque nós, além de termos como profissão de buscar o conhecimento, nós estamos em posições também de gestão na universidade. E você não acha que nós, enquanto gestores, acentuamos esse caráter formal do conhecimento? Valorizamos a formalidade em detrimento do conhecimento de verdade? Eu sei que é difícil você verificar esse conhecimento se ele não estiver em algum lugar, de alguma forma você ter acesso a ele. Mas os nossos procedimentos são todos dessa forma. Você vai computando lá, vai colocando coisa e aquilo lá vai dar um resultado. Quer dizer, mesmo o gestor, e aí nós já estamos falando mais de conhecimento do ponto de vista científico, mesmo o gestor, e são os gestores que fazem as regras, se penalizam. A gestão é má vista na universidade, porque nós que fazemos gestão falamos mal de quem faz gestão. E fazemos regras que penalizam quem está na gestão. Não tem uma contradição aí? Sim, e na verdade é um dilema, né? E uma angústia, eu ouso dizer, né? Se referindo antes, né, especificamente à gestão na área de ciência e tecnologia, especificamente, há uma busca grande, permanente, não é só no Brasil, é mundo afora, das pessoas encontrarem mecanismos de fazer uma avaliação mais complexa, que leve em conta a qualidade da contribuição do trabalho das pessoas e não somente a quantidade. Agora, o mal da medida pela quantidade é um mal que afeta não só o sistema de ciência e tecnologia e o sistema acadêmico brasileiro, mas isso é um mal universal. Exato. E a busca por saídas, né, que permitisse fazer uma avaliação mais profunda, mais complexa, é um assunto que preocupa pessoas do mundo inteiro. É verdade. Agora, qual é a saída? Como fazer isso? Você coloca as pessoas para fazer uma análise indivíduo a indivíduo, da produção dela, do conjunto da obra, das contribuições não só na sua temática, mas para organizar o conhecimento, para difundi-lo, né, para incentivar e formar novos estudantes na área, estudiosos do setor. Agora, como fazer isso hoje, num sistema onde a formação, né, no nível da graduação e da pós-graduação é um fenômeno de massas e é preciso que seja para dar conta dos grandes desafios que o processo humano coloca. E para isso você tem que ter sistemas acadêmicos gigantescos, sistemas de ciência e tecnologia enormes. Nós temos no Brasil algo em torno de 120 mil pessoas envolvidas diretamente com pesquisa, desenvolvimento e inovação. Como fazer uma análise qualitativa de 120 mil pessoas, uma a uma, mesmo considerando que isso está distribuído numa área grande, e mais 120 mil para um país das dimensões continentais do Brasil, com a população que tem, com o tamanho dos desafios que tem, é um número muito pequeno ainda. Se nós considerarmos o número
de pesquisadores, de cientistas, engenheiros, técnicos envolvidos na atividade de pesquisa e desenvolvimento por cada 100 mil habitantes no Brasil, nós somos um número menor do que todos os BRICS e muito menor do que qualquer outro país desenvolvido no mundo. Então, hoje nós temos cerca de, uma estimativa dessa ordem, 120 mil, nós precisamos ter muito mais. E como fazer uma avaliação individualizada de um contingente tão grande de pessoas? É um desafio complicado. Não, é um desafio... E é mundial, agora, o desafio não é só nosso. Sem complicação, uma vodka portuguesa para o senhor. O senhor está gostando da vodka? Sem dúvida. Principalmente porque ela não embebeda a gente. Voltamos então com o nosso quarto e último bloco, um papo que está passando assim super rápido, um prazer conversar com o professor Gesiel. Nós estamos conversando e aprendendo ao mesmo tempo e tentando transmitir alguma coisa. Temos aqui hoje conosco aqui no estúdio da TV UFG, que a gente quer agradecer o Edivan, que está ali operando a máquina. Fala aí, Edivan. É nóis. É nóis. Valeu, Edivan. Tem o Leandro ali dentro, a Kítia, o Carlos Kozak, de uma gentileza absurda. O Carlos é muito gentil. Vem nos colocar um microfone fantástico. João Paulo, Gesley. Quem mais, Edvan? Vanessa, Milena, professora Silvana, diretora da TV UFG. Que é diretora. Legal. Acho que não esquecemos ninguém, se esquecemos, uma oportunidade de agradecer. Professor Gesiel, vamos retomando um pouco. Professor Gesiel, pró-reitor de pesquisa e inovação da UFG. Para quem chegou agora aí, pessoal, vocês estão aí vendo, esse é o professor Gesiel, pró-reitor de pesquisa e inovação. De Jataí, terra do mel, né? Me disseram que é do mel. Eu nunca vi nenhum mel de Jataí, mas me falaram, né? Mas tudo bem. É um excelente mel. Eu sei, eu nunca experimentei. Bom, nós já um pouco demos um sobrevoo, falamos de coisas muito interessantes, mas voltando um pouco assim para a nossa realidade hoje, o que se ouve na universidade, um pouco na sociedade, mas para nós a questão é mais gritante, com essa luta contra o conhecimento, as pessoas estão armadas até os dentes contra o conhecimento que, ao mesmo tempo, as fazem sobreviver, como você muito bem disse. Quais as perspectivas do ponto de vista do pró-reitor, do ponto de vista da UFG, com essa crise de cortes de verbas, de orçamentos, de financiamentos? Como é que nós vamos sobreviver, passar esse... E até antes, uma guerra cultural contra o conhecimento. É uma guerra cultural, muito mais do que qualquer luta ideológica, eles chamam de guerra cultural, que envolve religião, envolve ideologia e envolve a própria ciência, a própria sobrevivência das artes e das humanidades. E o foco é artista, professor e jornalista. Mas então, são dois aspectos. Uma coisa muito concreta, que são os cortes, nos financiamentos, nas bolsas, no financiamento da universidade, do conhecimento, da pesquisa como um todo. E o outro, essa questão que o professor Lisandro levanta, que é a chamada guerra cultural. Uhum. Que, na verdade, então, do ponto de vista conjuntural, estão conectadas, né? Uhum. Os cortes hoje, eles são muito mais resultantes de uma visão acerca do modelo de desenvolvimento adequado ao Brasil, do que mesmo por falta desses recursos, por conta da crise fiscal, da crise financeira, da crise econômica que o país vive momentaneamente. Essa crise certamente não exigiria, e com uma visão adequada do processo de desenvolvimento do país, se nós temos uma crise econômica, se nós temos um processo de desindustrialização, que é uma realidade, o apropriado seria reforçar os orçamentos para a ciência, para a tecnologia, promover o dinamismo dentro das instituições, buscar alternativas para melhorar o que já é feito com muita qualidade, que é a produção científica, a pesquisa tecnológica, a formação de recursos humanos, que hoje é uma temática que precisa ser tratada com muita atenção, né? Ou seja, quais são os profissionais que nós estamos formando? Eles estão preparados para os desafios que vão sendo colocados? Mas ao invés dessa visão e do aporte de financiamento, de investimentos para que isso pudesse acontecer, o que nós temos é cortes sucessivos
e com uma seletividade grande, né? Corta-se os setores sociais, corta-se a ciência, corta-se na educação, corta-se na saúde. Exato. E isso cria um sentimento ruim na sociedade inteira e na universidade, nas universidades e na nossa universidade em particular, de um certo desalento, né? De um certo desânimo, de uma descrença, de uma desesperança. Uma apatia, né? E isso impacta muito fortemente numa atividade que é essencial. Onde o oposto desse sentimento, a motivação, né, o desejo de avanço, de progresso, a emulação do indivíduo é fundamental. É fundamental, é, né? Isso aí. Nós temos um esforço hercúleo para motivar e de repente tudo cai. Tudo cai. E o que é pior é que isso é um fenômeno brasileiro. Conjunturalmente, nós vivemos uma situação muito dramática, muito perversa desse ponto de vista, mas infelizmente nós não somos o único país a viver isso também. Com certeza não. Agora, o que eu considero é que isso e não sou só eu, né? Essa é uma situação transitória, é uma situação conjuntural e a sociedade brasileira, o povo brasileiro vai perceber, e isso está, acho que acontecendo rapidamente, que esse não é o caminho para que nós possamos ter uma vida melhor. Não, você colocar os artistas, por exemplo, num patamar de injúria, de calúnia, os artistas nos países desenvolvidos, lógico, tem casos, mas no geral são os cientistas, né? Sim. Então, bom, mas professor Anselmo, o senhor tinha outra... Não, eu queria que o professor José continuasse, para chegar... Bom, e aí? Porque uma coisa que nós, através do Centro de Estudos Brasileiros, com esse programa e com outras iniciativas do Centro de Estudos Brasileiros, é justamente isso, a gente enfrentar esse debate. A gente, em um outro momento, nós conversamos isso bastante, nós faríamos uma revista, mas uma revista tem um pequeno alcance hoje diante das redes sociais, da cultura que é visual. Então a gente partiu para esse tipo de iniciativa para ir para esse debate, para ir para esse debate na arena que é a que nós temos no momento. Então essa é uma iniciativa do Centro de Estudos Brasileiros, um pouco a pequena contribuição que a gente pode dar. Mas você estava falando do... Sim, e eu vejo que há dois aspectos na situação atual. De um lado nós temos esse sentimento que vai tomando conta e vai crescendo nas pessoas, isso nos preocupa a médio prazo e a curto prazo também, mas ao mesmo tempo o Brasil construiu nos últimos anos um sistema universitário e um sistema de pesquisa e desenvolvimento de tal pujança que, apesar de todos esses cortes, de todas essas dificuldades, a ciência brasileira tem ganhado destaque em resultados de qualidade crescente, de reconhecimento internacional quanto aos resultados e um verdadeiro espanto e um desalento da comunidade científica internacional com o que se passa do ponto de vista da gestão do sistema no Brasil, né? Então, o sistema adquiriu uma força tal que ele continua a crescer e a produzir coisas importantes. E vai continuar a fazer isso. Agora, é preciso estancar essa onda contrária, porque haverá, certamente, um limite, né, para que a potência acumulada ao longo dos últimos anos, ela continue a produzir frutos benéficos. Ou seja, começa... Quer dizer, do ponto de vista da física, que esse impulso não termine antes de terminar as forças. É preciso força motriz adicional antes que o sistema desacelere e comece a parar. Exato. E isso vai acontecer com os laboratórios, com equipamentos sofisticados, com pessoal técnico e cientificamente muito bem preparado para operar esses equipamentos, a ficar sem insumos, a ficar sem recursos para sua manutenção, as pessoas a cansarem e começar a fazer as malas e irem embora, e nós começarmos a desmontar essa estrutura de inteligência, que é o aspecto fundamental. É claro que a infraestrutura instrumental montada é essencial. Sem ela nós não estaríamos no patamar que estamos. Mas ela não serve de nada se nós não tivermos as pessoas. E as pessoas já começam a se movimentar em outras direções, né? Então, eu acho que o impacto dos cortes aí dos últimos anos,
das agruras que o sistema vem sofrendo, ele ainda não desestruturou de maneira substancial o sistema, ele continua ainda, talvez de maneira vegetativa, ainda a crescer, né? Não só o volume da produção científica e tecnológica das instituições, da Universidade Federal de Goiás em particular, mas a qualidade dela, né? Trabalhos científicos com repercussão assim, fora da média, continua a aparecer e aumentar numericamente, mas isso se esgota, né? Se não houver uma reversão em relação às políticas perfeitamente entendido. Né? Perfeito. Falando de uma coisa bem concreta, eu sei que lá pela PRPI vocês estão fazendo um levantamento dos laboratórios no UFG. Como é que está isso e como é que tem sido a sua recepção a essas informações? O senhor tem 2 minutos. Sabe aquele lugar que fala assim, o senhor tem 2 minutos antes de morrer? Tá bom. Esse é o que nós estamos fazendo. A PRPI e mesmo antes a PRPG e a gestão da universidade tem procurado fazer um levantamento da infraestrutura dos laboratórios de pesquisa da universidade já de algum tempo. Mas as informações que nós conseguimos obter até então são informações parciais. Então hoje nós temos um grupo, uma força-tarefa, que está visitando todas as unidades acadêmicas e todos os laboratórios de pesquisa e está fazendo um levantamento. A receptividade é muito boa, o resultado até agora é um resultado muito promissor. Isso começa já a ser divulgado nos próximos dias e isso é crucial. E aí nessa força-tarefa tem pessoas vinculadas à comunicação, com treinamento nessa área, porque ter o conhecimento da dimensão dessa infraestrutura física e humana nos laboratórios da universidade é essencial para que nós tenhamos uma política de comunicação da pesquisa dentro da universidade. Exato. Que seja de fato eficaz. Então é preciso que as pessoas, né, e aí a instituição, as estruturas, os setores de comunicação conheçam, né, bem Exatamente. O que nós temos para que possa então ter uma política de difusão que seja eficaz. Né? E acredito que essa iniciativa é uma iniciativa que vai contribuir. Quer dizer, isso é um patamar para que a gente possa começar a estabelecer uma divulgação científica que corresponde à realidade. Eu não diria divulgação científica, uma divulgação da pesquisa científica e tecnológica da UFG, né? A divulgação, para não misturar com a difusão científica ou com a divulgação científica. Então o objetivo aí é criar um sistema de difusão da pesquisa científica, tecnológica, cultural, artística, da produção intelectual que é feita dentro da universidade para a sociedade. Esse catálogo ele busca criar os fundamentos, né, as bases de informação para que isso possa ser construído a partir daí. Muito bom. Gesiel, se você quiser se despedir. Bom, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, foi um prazer enorme, o tempo passou muito rapidamente, né? Evidentemente temos opiniões sobre alguns temas e são opiniões pessoais, os problemas são grandes, são complexos e sem dúvida alguma um bom caminho para entender melhor esses problemas, além do estudo individual. Você sabe o que eu acho bom em você? É exatamente o debate, a discussão e a interação. E eu gostei muito dessa oportunidade, espero que eu tenha dado alguma contribuição. Deu porque você não é otimista. Como não é otimista? Não, ele não é otimista. Nós vamos começar o programa de novo. Vamos começar, mas não é otimista. Mas olha, um abraço. Eu gosto de gente pessimista. Ele é porque os pessimistas, porque os pessimistas são otimistas. Um abraço. É um otimista. Os pessimistas são otimistas. Valeu.